Sa donatur e partido ng 3 minutos para nang elaborar iba ng plan para juventud y educación. Esta va de la siguiente manera, nos pase copy round, nanti escoge un número, anto andahan de sei, nos va quien te va a prome, etc. Un feliz tarde. El plan de Partido de Pueblo Urbano AVP para jóvenes y enseñanza, de plan aquí a palavra diálogo está central. Mesco cultura, partner en comercio, partner social, y te quiere de aspecto de enseñanza y partner como me se confrontar, como este papia con de jóvenes, el maestro, el directiva de escuela, entonces te quiere aquí te va a estar central de nuestro programa. Uno, prioridad de la enseñanza, inversión de facilidad en la escuela, inversión de estimular el maestro para poder mejor que mucho y naturalmente seguro es importante para el enfoque de enseñanza by back na emocional, by back na joven. Sa kita sumamente esencial com mais inversão de facilidade com mais inversão de material de escola, joven anta sinti na mesa naturalmente, mas com aspiração positivo para por alcançar a meta na escola. Nosso programa tá para de joven com aspiração positivo. Em vez de político não usar o microfone que nós temos em meio de comunicação para atacar outro ou para cherchar outro, me te quer essencial de política novo que nosso partido quer trazer, tá para usar o microfone para estimular jovens para em vez de, por exemplo, ora bota vai para uma Olimpiada, vai para 1 medalha, vai para 10 medalhas. Quizás bota brincar com 3. Se você põe uma meta para 1 medalha, você vai brincar quizás com bronze ou 5 medalhas. É decir, lo qual nós quer enfocar ta bisa jovem usa o microfone para estimular como político para pôr meta concreto delante e junto com o governo que quer e que põe prioridade em enseñanza dando estímulo para que lo logra a meta aqui. Me te quer essa que é essencial do programa de Partido de Pueblo Urbano, naturalmente banda de introdução de leerplicht, banda de mais inversão de facilidade de escola, mais ênfase riba e mucha e docente essa que seguro está essencial de nosso programa. Boa tarde, diretivo do Parlamento Juvenil, jovens, damas e caballeros. Nós de PPA pensa não tem nada mais importante que mucha com jovem. E nós também mira jovem, não hora que tem 13 ou 15 anos, em jovem é com seu zero, tem com 18 anos. E nós tratamos segundo o Tratado de Direito Internacional, Tratado de Direito de Mucha. O ponto está que nós põe enseñanza como prioridade número 1, porque nós visa enseñanza é chave de futuro, é chave para o desenvolvimento de gente e seguramente para que é mucha e é jovem. Então, de parte aí nós queremos a inversão de 6% que a UNESCO está pedindo cada país para de seu GDP. Então, nós queremos fazer dentro de 2 anos de tempo. Ora que muita há uma educação, me também sabemos elobir um sano, crítico e responsável de sua comunidade e seu maior orgulhoso pé também. De 2, nós queremos trabalhar também para que ponto de aluno está central na escola. E de 3, escola mestre vira escola grátis para todo mundo ter seu nível secundário. Escola atualmente, enseñanza atualmente é enseñanza elitário, é discriminar. Estão que tem placa, tá vai mais arriba, estão que não tem placa, tá caia fora. PPA lo quer eliminar a parte aí e durante cada de vocês na jovem, tur possibilidade e oportunidade para sacar tur vosso talento e tur vosso potência. Nós tá querendo jovem está criativo, jovem está dinâmico, mi mesa traga com juventude 10 anos largo e nenhum não vai nenhum mal caminho. Nós queremos hobby, dedicação e tempo de gente. Mas Nelson Mandela bisa, educação é arma de país e pode ser cambio ng hobby bom para país. E, mita bisa ala cerca, PPA bisa, educação de jovem não é somente maestro of maior, não. É deve também de dono de trabalho. Nós todos temos que ajudar para o jovem crescer sanamente. E nós queremos trabalhar junto com o dono de trabalho, que educar maior, informar maior, como para melhor conhecer. Então, é parte aí essencial. Porque nós queremos tomar uma comunidade para o mundo. E cada de vocês por contribuir com cada jovem que está aqui dentro. E para fora, lota jovem sano e sei que Aruba su desarrollo lo está mucho más mejor. Muchas gracias.
Boa tarde, naturais na presente. Para nós de MPA, nós muchanang, nós jovenang, da é recurso natural mais essencial para a continuação de uma comunidade, de um país, para elevar a educação. E em quadro com educação, nós quer introduzir escola comunitário, caminda e jovenang, lo que da escola, temas lat, pero essa aqui no que men, que você lo tem que hayas temas lat, pero lo você tem oportunidade para hayas begeleiding, deporte, arte, cultura, caminda full paquete e bota den é bom caminho, bota seguro que o jovem não nota ribacaya, kunanta na escola que é maior não também, porta tranquilo, kunang jovem na yunan de bom caminho na escola e conjunto que segue também nós que introduzir ler play caminho que o jovem não tá obrigado para que na escola. E conjunto também para esse sistema de dropout, nós que bem com ele para obrigação social, caminho que o jovem não está obrigado, se não dropout, para aportar na uma instância, por exemplo, uma instância de anciano, caminho de hora o jovem aqui, lo está seguro, que tem diferença entre trabalhar ou para escola, e assim não lo decidir de para escola back, ou não decidir, não, de ramo que me quer me mês e está seguir, ofta by traha e assim que nós podemos evitar o problema de dropout e ajuda e trazer solução para parte de dropout. Também nós que trazer parte de justiça, qual houve viaja tem problema com houve não que tem problemática com justiça e para evitar para não cair ter demanda de justiça anterior trazer uma solução, nós de MPA também com um centro para ajudar para houve não caminda não também ta ideia nang ko hoben nang maior nang popone nang inantahaya programa adequado caminho bopohaya reabilitação sinanting mester de reabilita e também motivação ideia nang ko aminda bota pone profissional nang patra ko nang papapi ko nang ibotahaya psiquiatra que men full paquete pa forma e hoben nang Quebec e assim no conjunto nós tinha parte de formação geração qual ta e plan de MPA cultura tinturas aqui nang denjeponi com um amplo programa basado especialmente para a juventude, que de nós de MPA para nós é jovem de suma importância e seguro nós lo sale na vanguarda de jovem. Machadang. Bom tarde, turene presente. Nós de Partido Red tamira a formação de nós junang e nós jovem algo primordial. Paco essa aqui, nós tem clube escolar de nosso programa. Clube escolar está encerrado que nós lo vai rec e horário que jovem ta queda riba e terreno de escola. Maneira que botin a hora que não treiber dia para jovem te zesde klas, nós lo vai werk is aqui uit die hasie para jovem não também. Lo vai huiswerk begeleiding e mais importante que seita que depois de huiswerk begeleiding, lo vai guia de tempo livre sosteniendo jovem para hasi algo positivo com seu tempo em vez de a hora que não mene que nós tawak hopi hang out riba kaya que lo tabing kune formação nan di gang nang. Lo qual tem um programa, tá por exemplo, com um jovem para escolher para sluit mês an na fundação nang kuta trahari terreno de deporte, ou quizás arte, ou quizás whatever que o jovem tá sinti mês que lo quer hasi, nós lo binco e programa de maneira que o jovem tá invertir seu tempo em esse local que eta haya great. Que nós quer lograr com o programa aqui tá, que bota vai profissionalizar e fundação não que nós tem riba e diferente terreno na aqui, que tá especializando mesmo riba e terreno para tempo livre para jovem. Lo qual que nós tá purba de haya tá sinaleu que nós tá forma nós jovem não, que vos não tá vai vira hopi mais crítico e que vos não também pensa bom que a bolsa tá é futuro de país que chama Aruba aqui nós dushi isla e hopi importante de essa aqui tá que bota toma bo ensinança e bo formação hopi na sério e se bota mira que bota hayando é bom exemplo que bota vai exigir essa aqui de essonan que tá suposto guiabo lo qual partido red que vai para 100% p tá que a bota haya e guia ei cubo mester para forma e vira gente adulto responsável e hopi mais crítico que nós mira que está sucedendo hoje em dia.